Oiê! Deixa eu te mostrar como que eu faço essa vela toda rústica utilizando cimento branco e que pode se transformar em uma linda lembrancinha. Para começar, eu peneiro uma quantidade de cimento branco em um copinho plástico. Esse copo é um copo largo, alto, né? Comporta bem a quantidade de cimento que eu vou trabalhar. E depois eu vou colocando aos poucos uma certa quantidade de água. E aí o que eu faço? Eu coloco um pouquinho de água, vou mexendo para absorver todo o cimento e eu vou fazendo isso, vou colocando um pouco de água e vou mexendo. Se ficou muito líquido, eu acrescento mais cimento. Se ficou muito espesso, eu acrescento mais água. Eu não tenho uma receita específica para compartilhar com você, porque eu faço isso de olho. Eu coloco uma quantidade de cimento e vou acrescentando um pouquinho de água e vou mexendo até chegar na textura que eu gosto de trabalhar. Essa massa ela não pode ficar muito líquida, mas também não pode ficar muito espessa. Ela me lembra basicamente uma mistura de brownie, assim. Ela fica fluida, fica gostosa de trabalhar, mas não fica uma massa muito espessa e também não fica muito líquida. Olha, mostrando aí pra você, quando eu pego ela com a espátula, ela vai caindo assim em blocos. Então essa é a textura legal que eu gosto de trabalhar para essa massa. Para colorir, eu uso esses pigmentos de tinta mesmo, tinta normal de parede, sabe? E aí para chegar nesse tom turquesa que eu tô trabalhando, eu misturei um pouquinho de verde e azul e eu misturei separado e depois eu fui pingando essa mistura lá na minha massa, de maneira bem aleatória mesmo, porque eu quero que essa coloração na massa fique parecendo um mármore, sabe? Uma coisa bem fluida, eu não quero que a massa toda fique colorida. Então eu fui pingando a tinta aos poucos, e eu vou ali espatulando bem aleatório para ficar o mais marmorizado possível. A forma que eu utilizei para fazer essa vela foi feita com cano de PVC, cano normal de obra. Eu comprei dele nesse tamanho mais largo, né? E eu cortei na altura que eu queria que tivesse a minha vela. E na lateral eu fiz esse corte, porque vai ficar mais fácil para desenformar depois a vela. Mas antes de montar a vela, eu selei ali com um pedaço de fita dupla face e na parte de baixo eu colei um pedaço de vinil adesivo para selar nessa parte de baixo, mas você pode colocar também um pedaço de papelão e fixar com fita, porque isso é para proteger na hora que a gente for colocar a massa e ela não vazar, né? Eu usei o adesivo porque era o que eu tinha aqui e ele fixa bem, dá um acabamento legal também. Daí eu coloquei uma quantidade de massa lá no fundo do molde e eu peguei um garfinho plástico e fui subindo um pouco dessa massa nas laterais. Eu não subi de maneira uniforme e nem cobrindo toda a lateral porque eu quero mostrar a cera também, então eu fui puxando de maneira aleatória. Deixei secar, depois que secou bem todo esse concreto, eu passei umas 2, 3 camadas de goma laca incolor, porque a gente precisa selar esse concreto, porque se não selar, a cera da vela vai acabar penetrando e encharcando o material. E aí eu acho que não fica muito bonito o aspecto, né? Eu selei com um pincel bem macio, passei umas 2, 3 camadas e deixei secar de novo. Feito isso, eu já tirei o adesivo de baixo, porque o concreto já secou, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei um papel de rascunho e contornei o desenho da minha vela, porque eu quero encontrar o centro dela. Então eu recortei esse círculo, dobrei ele e dei um picotezinho no meio do círculo. Esse pavio que eu estou usando é um pavio de madeira. E eu tenho também esse pezinho. Então, para esse pavio ficar bem no centro, eu peguei aquele papel de rascunho, marquei o tamanho do pavio, abri mais essa cavidade, né, para conseguir me orientar aonde é o centro. E aí eu peguei essa fita esponjosa, ela tem cola dos dois lados, eu retirei a camadinha de proteção ali dela, encaixei aquele meu círculo no pavio, e aí olha o que eu fiz. Assim eu consegui deixar o pavio mais centralizado possível lá no meu concreto. E aí a fita deixou ele fixo, né, e depois foi só derreter a cera e terminar de preencher os moldes.
Com a vela seca, eu tirei a fita crepe e aí eu fui abrindo delicadamente o cano e comecei a empurrar para cima a vela e olha lá como ela sai com facilidade. E agora a gente tem que dar um acabamento, né? Então eu passei estilete ali na parte de cima para deixar o mais nivelado possível. Fui soltando os pedacinhos de concreto que acabou ficando solto e cortei o excesso do pavio. E como a parte de baixo é toda em concreto, para não marcar o móvel que ela tiver em cima, né? Eu peguei esse pedaço de EVA, marquei o desenho da vela, recortei ele e depois eu só colei na parte de baixo da vela, porque aí o EVA ele cria essa proteção, né? Então a vela não vai arranhar onde ela estiver posicionada. Com a vela pronta, eu usei uma fita de cetim para dar umas 2 voltas entre a vela. Dei um nozinho, passei uma tag e dei mais um nozinho para fixar essa tag. E assim ficou essa vela linda. Você pode fazer para criar aí lembrancinhas para festas, batizado. E é isso, essa foi a minha dica do dia. Espero que você tenha gostado da ideia. Se gostou, curte, compartilha, comenta aí que eu vou gostar de saber a sua opinião. E é isso. Espero que você tenha gostado. Beijos!